O amigo de infância de Zenith. Até mesmo os vilões, eles têm o seu fim perante aos heróis. Gun Yangshu, mesmo ele sendo de um clã bem poderoso, que era o clã Xingxungu, o mesmo ele acabou se deixando seduzir pelo poder do demônio celestial. Isso fez com que ele vendesse a sua própria alma para conseguir ter um pouco daquele poder, achando que o lado do demônio celestial seria o vencedor no final dessa guerra. Só que a grande heroína, a neta de um dos 3 supremos que controlava o mundo Murin com um punho de ferro, a espada suprema, era mais forte que todo mundo ali. E ela derrotou todos os humanos demônios e também derrotou o demônio celestial. Gun ele se recorda que ele conheceu Zenith quando eles eram mais jovens, mas eles não tiveram uma experiência muito boa, os dois, principalmente por causa dele, já que naquela época ele era uma criança bem ressentida. E a heroína disse que por causa do nome da família dele, ela não iria matar ele, só que Gun sabia que aquilo ali era mentira. Ela queria que ele falasse aonde estaria um sobrevivente, já que ali estaria o amor da vida da heroína, que também foi capturada pelo Lorde Demônio. Infelizmente, Gun ele não poderia dar essas informações para ela, já que as suas cordas vocais foram destruídas. E ele tem uma maldição no seu coração que não permite que ele conte nada sobre o culto demoníaco, senão ele morreria. Essa era a vida do culto demoníaco, não era uma vida muito fácil para as pessoas. Para você entrar nesse culto, você precisa se desprender das suas raízes, literalmente matando todo o seu clã antigo. E Gun ele teve que passar por essa provação, junto com os outros demônios humanos. Só assim para o demônio celeste reconhecer eles como membros do seu clã. Talvez seja a morte ou o fato dele ser o único que restou. Gun ele resolveu falar uma coisa antes de partir. E ele escolheu que dessa vez ele escolheria a forma que ele iria morrer. E no meio daquela dor enorme que ele sentia em seu peito, já que seu coração a qualquer minuto iria explodir, o mesmo se imaginava como sua vida seria se ele tivesse seguido a sua vida de uma maneira mais ampla e não escolhesse essa forma ruim de vida. E ele se perguntava, se ele tivesse tratado a Zenith de uma maneira mais tranquila, melhor, como é que seria? Qual seria o gosto daquelas batatas que ela estava dando para ele? Alguém ouviu isso e queria saber se ele realmente reagiria de uma maneira diferente dessa vez, fazendo Gun retornar exatamente no dia que ele conheceu Zenith. Na sua vida anterior, ele se lembra que ele foi bem arrogante com ela, mas agora ele resolveu dar mais uma chance e experimentou aquelas batatas. Como uma forma de agradecimento, ele resolveu dar um doce para ela. O avô dela acabou aparecendo. Ninguém ali sabia quem era aquele homem, só Gun sabia que aquele homem na verdade era o Mestre Supremo. Por isso ele resolveu demonstrar um pouco de compaixão e de intenção boa perante a Zenith. E nesse dia específico, o guarda levou ele para ver o seu pai, já que o seu pai iria aparecer ali no meio do clã. Ele se lembra que na sua vida antiga ele fez maior cena, mas dessa vez ele não vai fazer isso, ele vai tentar segurar o máximo possível. Ele foi tão bem que até o pai dele convidou ele para um jantar. E depois disso, do jantar, Gun ele resolve levar essa vida um pouco melhor. E ele sabe que na sua vida anterior, ele sentia muito ressentimento da sua irmã. A sua irmã mais velha tratava ele muito mal e ela era muito poderosa. E diferente dela, ele não tinha talento natural. Por isso que ele se uniu ao clã demoníaco para conseguir poder. Lógico, foi muito difícil ele conseguir esse poder. Só que dessa vez ele resolve trilhar o caminho verdadeiro. Um caminho que seria de bondade. Poupe-me, mestre da beleza. O Imperador Yi governava um território sem fronteiras, com 6 reinos anexados a ele. Dentre esses reinos existiam seitas mais fracas que precisavam entregar certos recursos todos os anos para continuar recebendo proteção. As seitas elas são ligadas ao reino. O reino é ligado à dinastia, e a dinastia ela é ligada a um poder muito maior, na qual não se deve calcular. Agora tem algo acontecendo na capital da dinastia da Jin, do Reino da Luta. Um grupo de cobras estavam comemorando o possível golpe de estado que estava acontecendo contra o rei Lu, já que ele havia sido envenenado pelas mãos de Fang. Todos sabiam que o rei Lu tinha um filho, só que eles ficaram até alegres, já que o seu filho, Lun Shen, acabou sumindo há muito tempo atrás. Quando ele completou 18 anos, ele acabou sumindo. Os conspiradores ficaram até felizes, já que Liu Shen ele não tinha cultivo nenhum, então provavelmente ele estaria morto. E no meio da comemoração daquelas pessoas, o homem misterioso foi confrontá-los, já que eles estavam conspirando contra o rei no seu próprio reino. Como aquelas palavras levariam a sentença de morte, aquele bravo guerreiro resolveu logo dar a sentença a eles. Depois de bravemente lutar contra todos eles e matarem o máximo que ele podia, e ainda deixando os mais fracos deles fugirem, aquele bravo guerreiro na verdade era Liu Shen, que retornou para ver seu pai, já que ele soube que o mesmo estava morrendo. Liu Shen ele tinha uma aura bem conhecida no reino, e por isso ele não precisou lutar contra ninguém nem passar por várias cenas até chegar seu pai. Todo mundo ali do reino estavam felizes, já que o príncipe retornou, então o reino não seria usurpado por ninguém. Já que o herdeiro legítimo ele estava lá. Mas Liu Shen ele não queria assumir o trono do seu pai agora. Então ele veio com um plano e ele deu uma pílula muito rara para o seu pai, que poderia curá-lo daquela doença dele. Liu Shen ele resolveu nos contar o que aconteceu com ele, já que ele sumiu nesses últimos 5 anos. Na verdade, Liu Shen ele reencarnou nesse mundo. E como ele sofreu no seu mundo antigo por uma doença incurável, nessa vida ele resolveu aproveitar o máximo possível. Só que quando ele completou 18 anos, o seu pai, com vergonha dele,
resolveu mandar ele pra fora do reino para ele viver um pouco mais dessa vida e ver o quão difícil é aquela vida. Só que Shen, ele acabou sendo achado pelas grandes 5 mestras que mandavam naquele mundo entre as sombras. E elas todas adoraram ele porque ele tinha um corpo perfeito para elas. Então elas acolheram ele como discípulos dela. E ele passou 5 anos de dor e sofrimento na mão daquelas mestras. Após ele descobrir que o seu pai foi envenenado, ele resolveu sair do seu treinamento para ir caçar todo mundo que resolveu levantar a mão contra o seu próprio reino. Já que uma coisa que ele aprendeu com suas mestras é que ele não pode se reverenciar para ninguém além delas. E por isso ele teve que voltar para lidar com a família Feng e quem sabe até mais para frente confrontar o imperador, a pessoa que empunha a espada. Os 9 estados do continente são compostos por uma grande combinação de raças, entre humanos, demônios, espíritos bárbaros, entre outros. Os humanos eles vivem na dinastia Jing, onde habitam humanos normais e também cultivadores, mas somente de 1 em 1 milhão entre os humanos conseguem receber essa habilidade de cultivar, adquirindo essa dádiva. Tudo começa em um lugar na dinastia Jing. Um grupo de humanos estava levando a sua vida humilde, porém digna. Lá habitava o Shu Yanxin. O mesmo ele estava planejando já o seu futuro naquele mundo sombrio e frio. Entretanto, aquele mundo cruel resolveu testá-lo no seu maior alto de nível de esplendor. A montanha na qual eles estavam acabou se desmoronando. Sua amiga de infância resolveu salvá-lo de uma pedra que iria esmagá-lo, e ela acabou morrendo no lugar dele. Só que a montanha acabou despedaçando em várias pessoas. Ele viu seus pais se perdendo naquele desespero, a sua irmã também, e ele acabou caindo no lago. E a pergunta no meio daquele choro era: quem fez isso? Quem causou esse massacre? Na verdade, foi 2 cultivadores que destruíram aquela montanha só de estar ali, só para testar um pouco o poder deles. E eles não demonstraram nenhuma compaixão com as pessoas ali, só porque aquelas pessoas são humanos. E os humanos eram vistos como plebeus, já que eles não têm nenhum poder. Então os cultivadores, para não ter testemunhas daquela covardia que eles estavam fazendo, eles resolveram dar um fim em todo mundo. Só que Shun, ele viu aquilo, ele ainda estava vivo. E ele jurou no seu maior nível de raiva que ele um dia iria se vingar deles, mesmo que seja a última coisa que ele for fazer na sua vida. Existe uma lenda nesse mundo que algumas espadas chamadas Du Yan, que só podem ser portadas pelos humanos, ela acabou aceitando Shu como seu portador. Isso fez com que o ancião, que foi um dos que destruiu aquela montanha, resolveu dar aquela espada para ele, para testá-lo, para saber se ele conseguiria um dia matá-lo, já que os cultivadores são bem egoístas mesmo. Algum tempo já no futuro, um cultivador cometeu o maior pecado de todos. Para alcançar o reino celeste, que é um dos reinos mais difíceis de alcançar, ele resolveu matar muitas pessoas inocentes para conseguir esse poder. Mesmo ele estando muito forte, muitas pessoas morreram no processo. Pessoas inocentes, humanos inocentes. Só que alguém ouviu os lamentos daqueles inocentes e ele foi cobrar a seita Yomang. Essa pessoa era uma pessoa normal, só que ele já havia dizimado metade daquela seita e só faltava o líder deles. Mesmo ele estando no reino celestial, o seu poder não funcionava perante aquele humano. Logo o líder da seita percebeu que aquela pessoa era uma mão oculta, que são portadores das Duan, que são os únicos humanos que são capazes de lidar tanto com monstros e demônios e cultivadores também. Fiquei invencível depois de chocar a minha esposa, que é a Imperatriz. Tudo começa numa grande cerimônia do casamento da grande Imperatriz da seita Demônio Celeste. Vários membros do mais alto nível de importância e de grau de poder naquele mundo vieram prestar o seu respeito à Imperatriz, já que ela estava no reino imortal, então ela era considerada uma das mais fortes daquele mundo. E ela seria considerada uma mulher incrível para todos. Todos queriam ter ela como esposa, diferente do seu noivo, que era um perdedor. Ning Tian, ele tinha reencarnado nesse mundo já fazia 3 anos. Ele achava que ele iria alcançar os céus nesse novo corpo, só que ele não consegue passar do reino guerreiro, que é um dos segundos reinos mais fracos que tem, diferente da Imperatriz, que já estava nos últimos reinos. A Imperatriz, para poder dizer o que ela queria naquele casamento, ela foi até o seu quarto para provar para ele o quão fraco ele era. Ela dizia para ele que esse casamento seria de via de mão dupla. Ele poderia usar o nome dela para poder se ganhar algumas migalhas, enquanto ela iria ganhar um grande poder do grande guardião, porque o guardião ele queria que ela se casasse com alguém e ter um corpo sagrado. E ele, mesmo ele sendo fraco, ele tem esse corpo. Ela casaria com ele, mas não cumpriria nada do matrimônio. Só seria um casamento de via de mão dupla. Depois dele ouvir o sermão e se sentir muito fraco, finalmente seu sistema despertou. O sistema que ele despertou era um sistema de impressão. E toda vez que ele fosse fazer alguma coisa por ele ser muito fraco e impressionasse alguém, ele poderia ganhar pontos para poder evoluir o poder dele ou ganhar alguma habilidade também. Ele resolveu testar essa habilidade. Então ele resolveu confrontar finalmente a Imperatriz. Isso acabou chocando ela, fazendo com que ele ganhasse pontos. Assim que ele percebeu que aquele sistema dele funcionava, já que ele foi tão longe ao ponto de gritar com a Imperatriz, sendo que ninguém fez isso, ele resolveu tentar uma coisa bem maior, só para ver o quão poderoso ele poderia ficar e quão pontos ele poderia ganhar. E o sistema percebeu que ele foi bem além e até considerou isso uma missão e deu muitos pontos para ele. Isso tudo que ele estava fazendo foi antes do casamento.
No meio da cerimônia, todo mundo ficou com pena da Imperatriz, já que ela estava se casando com uma pessoa que era considerada inútil. Só que por Tian ter demorado muito para aparecer no casamento, todos ali ficaram bem putos com ele. E para salvar a honra da Imperatriz, quando ele apareceu, uma das pessoas que queriam muito se casar com a Imperatriz resolveu desafiá-la para um duelo. Lógico, Tian acabou aceitando, já que ele queria testar um pouco o seu sistema. E ele não demorou à toa, porque ele foi até a biblioteca para ler alguns livros de poder, já que agora ele tem uma compreensão um pouco maior das coisas. E ele resolveu utilizar uma técnica que era muito difícil de dominar no culto, que era uma técnica chamada da palma demoníaca. Assim que ele conseguiu derrotar aquela pessoa que era abusada, Tian que iria derrotá-lo e humilhar ele na frente de todo mundo, a Imperatriz iria ficar com ele, todos perceberam que Sion realmente ficou muito forte. E isso acabou fazendo todo mundo ali ficar chocado, o quão poderoso Tian era. Agora teremos que ver os mistérios do sistema chocante e o quão poderoso Tian vai ficar, impressionando a todos. Todos saúdem o líder da seita. Jun Xiang estava tentando recrutar novos membros para sua seita, a seita Ossos de Ferros. Mas ele não entendia por que as pessoas não queriam entrar na sua seita. Ele acabava pensando que será que ele estava pegando muito leve com a inauguração para entrar na seita? Na verdade, ele é o segundo líder da seita, já que o fundador, que era o Wang, ele foi capturado pelos guardas e foi condenado à morte. Jun Xiang, ele herdou a seita do seu antecessor. Só que o Xiang, o verdadeiro dono daquele corpo, ele acabou morrendo, esmagado por uma placa. E foi assim que o nosso prota ele acabou entrando nesse corpo. Como ele leu vários mangás, ele sabia que ele precisava se tornar mais forte para dominar aquele mundo Murin. Só que o sistema que ele ganhou era bem difícil de entender, já que as missões eram meio difíceis de concluir. A primeira missão dele foi recrutar 100 membros para sua guilda. E só nessa maneira que ele iria ganhar poderes, pontos e ficar mais forte. Só que a sua seita era meio desconhecida. E o sistema foi bem crítico com ele. Se em um determinado período de tempo ele morreria. Sang ele pensou que o sistema iria ajudar ele nessa jornada difícil, assim dando para ele uma argola. Nas novelas que ele leu, geralmente os presentes que o sistema dá são bons, só que não tinha nada lá dentro daquele anel. E Sang ele percebeu que se ele está na chuva, então ele tem que se molhar. Assim ele simplesmente resolveu ir para a base da humilhação, se humilhando para que o sistema tivesse pena dele e desse algo para ele. E nem é que deu certo, ele acabou ganhando uma dica do sistema. Talvez se a seita fosse um pouco mais atraente, poderia atrair membros. E foi assim que ele decidiu dar uma arrumadinha e conseguiu sua primeira discípula. Ele percebeu que assim seria um pouco mais difícil dele conseguir membros. E ele se lembra que no mundo Murin as pessoas respeitam os mais fortes. Então geralmente as pessoas seguem os mais fortes. Então ele teria que ir para fora da sua seita para recrutar membros pela força. Só que tem um problema. No mundo marcial o nível dele era um dos mais baixos. E como ele vai conseguir isso? Eu não sei. Você sabe? Teremos que descobrir.